Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando sequência aqui na nossa aula sobre operações com radicais, hoje a gente vai tratar das operações multiplicação e divisão com radicais. Tá bem? Então, comecemos aqui pela divisão. Então, em aulas anteriores aqui, a gente já viu que se eu tenho aqui a raiz quadrada da multiplicação de dois números, esses dois números aqui são maiores que zero, é válida a relação que a raiz quadrada de um produto é o produto de raízes, tendo elas o mesmo índice, né? Então, raiz enésima de A vezes B é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, né? Se a gente viu que vale isso nessa ordem de leitura aqui, isso é uma igualdade, o mesmo pode ser afirmado no sentido contrário. Se eu tenho aqui o produto de duas raízes de mesmo índice, eu posso reduzir isso a uma única raiz em que o radicando é o produto dos radicandos que se multiplicam, né? Então, de modo geral, a gente pode observar a seguinte propriedade, que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, basta que multipliquemos aqui os radicandos, né? Então, podemos usar isso aqui para calcular raízes que a gente não consegue extrair antes de fazer a conta e eventualmente depois da conta a gente consegue extrair, ou como um recurso a mais, como a gente vai ver aqui, para fazer a extração de raiz quadrada. Então, nesse primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 20. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 5 vezes 20, raiz quadrada. Então, essa é a raiz quadrada de 100. A gente sabe calcular a raiz quadrada de 100, que é 10. Veja que antes a gente não souber calcular nem a raiz quadrada de 5, nem a raiz quadrada de 20. Mas usando essa propriedade aqui que temos para multiplicação, a gente conseguiu calcular a raiz quadrada desse produto, que é 10. Isso o índice sendo 2, né, raiz quadrada, mas se o índice for 3, como vemos aqui no próximo exemplo, a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9, então, vou aplicar a propriedade, vai ser a raiz cúbica de 3 vezes 9, que é igual a raiz cúbica de 27. A gente sabe calcular a raiz cúbica de 27, que é 3. A gente não sabia nem calcular antes a raiz cúbica nem de 3, nem de 9. Mas como, novamente, usando essa propriedade aí do produto, como eu queria o produto dessas raízes, né, a gente consegue reduzir essas duas raízes a um mesmo radical. Da mesma maneira aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Isso aqui é a raiz quadrada de 4 vezes... Perdão. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 9, usando a propriedade que a gente viu agora. Isso é raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Ou então a gente poderia calcular de outra maneira, né? Extraindo as raízes quadradas, porque esses números aí são quadrados perfeitos. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente vê que a gente tem, para alguns casos, aí, mais uma opção de como calcular a raiz quadrada de uma multiplicação. Em outros casos, a gente procede como antigamente, né? Extraindo a raiz quadrada e depois encontrando o resultado final. Bom, isso a gente viu que funciona quando as raízes têm o mesmo índice, né? Mas e se os índices dos radicais forem diferentes? A nossa missão vai ser, para conseguir usar essa propriedade, é conseguir transformar esses radicais em radicais de mesmo índice, né? Então, vou deixar mais centralizado aqui. Vou apagar, vamos fazer juntos aqui.
Se eu tenho aí a raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de 4. Primeiro passo, eu vou escrever isso como potência. Isso vai ser 3 elevado a meio vezes 4 elevado a 1/3. Né? E aí, a nossa missão agora é que essas raízes passem a ter o mesmo índice, ou seja, eu quero que os denominadores desses expoentes aqui sejam os mesmos. Vou usar as propriedades de fração que a gente já conhece, né? Então, se eu quero que o denominador seja o mesmo desses expoentes, eu vou fazer aqui, ó, 3. Qual seria um denominador razoável para ser o mesmo desses expoentes aí? Um bom palpite é o menor múltiplo comum de 2 e 3. Como se a gente fosse somar esses denominadores, né? A gente não teria que reduzir-los antes ao mesmo denominador. Então, eu vou parar nesse passo, né? Então, um denominador aí razoável seria o 6. Então, eu quero que aqui seja 6. Beleza. Só que o que eu tenho que fazer com esse 2 aqui para ele se transformar nesse 6? Tive que multiplicá-lo por 3. Então, a mesma coisa que eu vou fazer com esse numerador 1 aqui em cima. Vou multiplicá-lo por 3, só para não poluir tanto. 1 vezes 3, 3. Mesma coisa, o que eu fiz com esse 3 aqui para virar esse 6? Tive que multiplicar por 2. Então, vou pegar aqui esse 1, multiplicá-lo por 2, que vai dar 2. E aí, agora eu vou só brincar com as propriedades de potência que a gente viu. Né? Isso daqui é a mesma coisa que a raiz sexta de 3 ao cubo. E é a mesma coisa que a raiz sexta de 4 ao quadrado. Opa, aqui é um sinal de vezes. Eu me equivoquei aqui. Tá? Agora é só usar a propriedade que a gente viu agora. Se eu tenho uma multiplicação de radicais com o mesmo índice, eu consigo transformá-lo num único radical. Vai ser raiz sexta de 3 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Tá? Ou seja, nesse novo índice aqui do resultado, a caneta agora tem vezes que ela não me obedece. Agora acho que obedeceu. Vamos ver. Não. Bom, vou usar o vermelho mesmo. Esse índice dessa raiz aqui, ele é 6, que é o menor múltiplo comum de 2 aqui e de 3. Tá? E aí a gente faz as adaptações necessárias, né? Então, esse é um caminho para a gente chegar nesse formato, né? Na multiplicação de raízes que não tem o mesmo índice em uma única raiz com um determinado índice, né? Então, aqui a propriedade diz o seguinte, que a gente consegue transformar a raiz, o produto de raízes aqui, eu vou botar M e N nos índices aqui. Isso daqui vai ser uma nova raiz, cujo índice aqui vai ser o MMC dos números M e N. E assim, eu peguei o MMC porque eu consigo transformar isso em frações aqui em cima, mas poderia ser qualquer múltiplo comum. Eu pego o menor deles porque fica mais fácil de fazer a conta. Tá? E aqui a raiz, aí, cujo o índice é o MMC de MN, só que eu tenho que tomar aqui o número A e o número B com os devidos ajustes, tá? Para deixar essas raízes iguais. Tá bem?
Então eu sugiro fazer esse caminho aqui, pessoal. Ele é bem direto, tá bom? E para divisão? Bom, mesma ideia. Nas aulas anteriores a gente já viu que a divisão, a raiz de uma divisão, pode ser expressa como a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Né? Então, se eu simplesmente ler essa igualdade no sentido contrário, eu vou ter que a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B é a mesma coisa que a raiz enésima de A sobre B. Tá? Claro, respeitando as condições aqui de A maior que zero, B maior que zero e N inteiro. Tá bem? Então é só ler o que a gente já conhecia no sentido contrário. Então aqui para ajudar a gente, para simbolizar isso, né? Raiz quadrada de 32 sobre raiz quadrada de 2. Eu não consigo tirar a raiz quadrada de nenhum desses números, mas como eu estou tratando da divisão, a gente acabou de ver aqui que a divisão de raízes pode ser a raiz de uma divisão. Né? Então aqui a raiz de 32 sobre a raiz de 2 vai ser a raiz quadrada de 32 sobre 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, a partir de duas raízes que eu não conseguia calculá-las isoladamente, eu consigo calcular a divisão. Aqui, nesse último exemplo, eu tenho a raiz de 400 sobre a raiz de 25. Né? Usando essa propriedade, vai ser a raiz quadrada de 400 sobre 25. 400 sobre 25 vai dar 16 também. Então, vai ser a raiz quadrada de 16. Isso vai dar 4. Foi coincidência aí, viu, gente? Eu não tinha planejado isso, não. Tá? Que esses resultados fossem iguais, foi coincidência. Bom, mas nesse caso eu poderia ter seguido outro caminho também, porque eu consigo extrair tanto a raiz quadrada do numerador quanto do denominador. Então, a raiz quadrada aqui de 400 é 20, a raiz quadrada de 25 é 5. 20 sobre 4. Desculpa, 20 sobre 5 resulta em 4. Então, tem casos que essa propriedade vai ser a única maneira de eu conseguir resolver o cálculo da raiz, e tem outros casos que eu tenho mais de uma opção. Né? Então, é sempre bom a gente ter aí bastante ferramentas e recursos para usar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que estejam estudando firmes aí, tá bem? Então, bons estudos e até a próxima aula. Marquei o checkzinho aí para indicar que o conteúdo já foi visto. Um abraço, até a próxima.